Francis Valade. Bem-vindos ao holograma histórico. Você já sentiu que algo lá fora, distante, esquecido, intencionalmente oculto, está prestes a retornar? Já se perguntou por que culturas separadas por oceanos falam de um trono celestial, de um reino nos céus, de deuses que vieram de um lugar que ninguém mais consegue ver? Neste episódio, vamos decodificar o maior dos mistérios, Nibiru, a morada original dos Anunnaki, o planeta do cruzamento, a origem de tudo e o fim de muitos ciclos. Com base nos estudos do visionário Zecharia Sitchin, revelaremos não apenas o que é Nibiru, mas por que ele foi silenciado, quem tenta esconder seu retorno, e o que acontece quando sua presença desperta memórias escondidas até no nosso próprio DNA. Prepare-se para atravessar um portal de conhecimento proibido. Você está entrando em mais uma jornada do holograma histórico, decodificando o passado. Episódio 35. A morada dos deuses. O segredo de Nibiru. Holograma histórico, decodificando o passado. Capítulo 1. O céu esquecido. Desde os primórdios da humanidade, o olhar do homem se voltou para o céu. As estrelas, os ciclos, os eclipses. Tudo era interpretado como sinais dos deuses, mas havia algo além, algo que escapava às constelações fixas e aos movimentos regulares do firmamento. Um corpo errante, um visitante celeste que não permanecia, mas retornava de tempos em tempos. Nibiru. Esse nome, para muitos, soa como ficção, para outros, como profecia. Mas para os antigos sumérios era um fato. Zecharia Sitchin, o homem que dedicou sua vida a decifrar os registros cuneiformes que a história oficial ignorou, nos revelou que Nibiru era o lar dos Anunnaki. Um planeta, sim, mas muito mais do que isso. Uma estação de poder, um trono móvel entre os deuses, a verdadeira origem daqueles que moldaram a humanidade. Nibiru era descrito como o cruzador do céu, aquele que passa entre os mundos. Com uma órbita extremamente longa, ele não seguia os ciclos conhecidos por nossa ciência. Seu retorno era cíclico, mas incompreendido, e talvez por isso temido. Segundo Sitchin, as tábuas deixam claro: Nibiru não era um mito, era parte do sistema celeste. Seu nome aparece associado aos julgamentos de Anu, às decisões do conselho, aos trânsitos de reis e emissários divinos. Era de Nibiru que Enki partiu. Era para lá que se reportava Enlil. Era lá que os destinos da Terra eram decididos, longe dos olhos humanos. Mas o que era de fato esse mundo? Um planeta físico? Uma dimensão paralela? Ou uma estação de controle avançado? Um ponto entre a matéria e o espírito, reservado apenas aos que carregavam o sangue das estrelas. As descrições das tábuas falam de glória, luz intensa, armas terríveis e rituais de passagem. Falam também de tempo, um tempo diferente, como se um ciclo em Nibiru equivalesse a milhares de anos na Terra, como se os deuses, ao retornar, fossem os mesmos, mas a humanidade completamente outra. A ciência moderna se recusa a reconhecer sua existência. E, no entanto, sinais astronômicos, órbitas anômalas e referências ocultas em culturas ancestrais continuam ecoando. Muitos povos falam de um mundo que retorna, de um reino nos céus que reaparece após eras de esquecimento. Os antigos não viam Nibiru como algo distante. Eles o temiam, reverenciavam e aguardavam, pois sabiam que seu retorno nunca era neutro. Trazia ordem ou destruição, mudança ou julgamento. Sempre transformação. Este é o ponto de partida da nossa jornada. Neste episódio, mergulharemos fundo nas origens, na natureza e no segredo de Nibiru. Não como um corpo celeste apenas, mas como a chave para compreender os ciclos ocultos que regem a história da humanidade. Zecharia Sitchin abriu a porta. Agora, nós atravessamos,
Capítulo 2. O trono de Anu. Na cosmologia dos sumérios, havia uma hierarquia clara entre os deuses. E no topo dela, sentado sobre o mais elevado dos tronos, estava Anu, o Pai Supremo, o rei de Nibiru, aquele de quem emanava a autoridade máxima sobre céus e terras. Zecaria Sitchin, em suas traduções meticulosas, mostra como Anu não era apenas uma figura mítica, mas um governante real, com residência, palácios, conselheiros e rituais. Seu trono não ficava na terra, nem mesmo na esfera próxima à nossa. Ele estava em Nibiru, e tudo o que acontecia abaixo, seja no Éden da Mesopotâmia, seja nas colônias minerais da África ou nos templos astecas milênios depois, era reflexo das decisões tomadas lá em cima. Anu não descia com frequência. Sua presença era rara, solene e marcada por eventos cósmicos. Mas sua autoridade era absoluta. Enki e Enlil, apesar de todo o poder que demonstravam na Terra, eram apenas emissários, filhos subordinados à vontade de Anu. Inclusive, muitas das disputas entre eles derivavam não só de rivalidades pessoais, mas das ordens que recebiam de Nibiru. É importante entender que Nibiru não era apenas um planeta distante. Era uma sede de governo, um centro de comando interplanetário, talvez até interdimensional. A expressão "o trono de Anu" aparece nas tábuas como sinônimo de poder incontestável. Quando Enlil era questionado, ele dizia: "Obedeço ao trono de Anu." Quando os humanos tentaram se rebelar, foi ao trono de Anu que os deuses recorreram para punir. E quando Inanna buscou ascensão e domínio, também foi ao trono de Anu que ela suplicou reconhecimento. Mas o que exatamente significava esse trono? Seria um artefato literal, uma sala de comando, um trono físico? Ou seria um símbolo, um campo vibracional, um ponto de conexão com as leis que regem mundos? As culturas antigas nos falam sobre o trono nos céus. O livro de Enoque o descreve como um lugar envolto em fogo e luz. Os egípcios mencionam a barca de Ra cruzando os céus, guiada por decretos vindos do mundo superior. Os hebreus falam do trono de Deus como inalcançável, revestido de glória e trovões. A convergência é clara. Há uma morada que comanda todas as outras. Há uma sede que permanece invisível aos olhos humanos, mas central na administração dos destinos. E se Nibiru for mais do que um corpo celeste, se ele for esse ponto sagrado de onde emana a ordem universal, então o trono de Anu não é apenas uma imagem mitológica. É uma realidade oculta, um centro de poder que continua agindo, mesmo que em silêncio. E talvez por isso, sua localização exata seja o segredo mais bem guardado da história dos deuses. No próximo capítulo, vamos investigar o caminho que leva até ele, a rota esquecida, o mapa interplanetário escondido entre os símbolos. Capítulo 3. A rota proibida. Se Nibiru era real, físico ou multidimensional, havia inevitavelmente uma rota que conduzia até ele. Uma passagem celeste, uma trilha secreta entre mundos. Mas essa rota nunca foi aberta aos homens comuns. Ela era conhecida apenas pelos deuses, ou melhor, por aqueles que carregavam o sangue de Nibiru. Zecaria Sitchin aponta em diversas traduções sumérias o uso de símbolos associados à travessia. O termo usado é Kur-Gal, o grande monte cósmico, uma metáfora para o eixo de conexão entre os céus e a terra. Essa rota era muitas vezes representada como uma escada, uma barca, ou mesmo como um portal de luz, sempre oculta, sempre reservada. O livro dos mortos egípcio fala dos caminhos perigosos entre os mundos. O Duat, uma região de travessia espiritual, com portais, guardiões e provas. Nas culturas andinas, os xamãs falam de túneis estelares pelas quais os deuses do firmamento
vinham e voltavam. Os próprios sumérios desenhavam linhas celestes, rotas traçadas em mapas de estrelas que só recentemente conseguimos decifrar. Mas há algo que poucos percebem. Essas rotas eram protegidas, não apenas fisicamente, mas energeticamente. As narrativas sumérias mostram que nem todos os Anunnaki tinham acesso livre a Nibiru. Mesmo entre os de sangue real, era necessário um código, uma permissão, uma frequência. O próprio Enlil, em certos momentos, esperava instruções. Inanna teve que enfrentar desafios para subir aos céus. E o homem, esse, era terminantemente proibido de cruzar. O motivo? Segundo Sitchin, o retorno a Nibiru não era apenas um deslocamento físico. Era uma travessia de estados de consciência, de densidade, de linhagem. O planeta, se é que podemos chamá-lo assim, vibrava em outra frequência. Sua órbita extensa não era apenas astronômica, era simbólica. Para alcançá-lo, não bastava navegação. Era preciso herança. E é por isso que as antigas civilizações jamais ousaram nomear diretamente a rota. Chamavam-na de caminho dos deuses, de via proibida, de trilha estelar. No livro de Enoque, os vigilantes descem pela porta do céu. Na tradição hindu, há menção à cidade celeste de onde vieram os construtores, mas cujo retorno é impossível aos humanos não purificados. Mesmo a história bíblica de Elias, levado aos céus numa carruagem de fogo, aponta para essa rota sagrada. Uma conexão vertical entre mundos, selada por códigos que a humanidade ainda não decifrou. Talvez por isso, todo aquele que ousou seguir esse caminho sem autorização tenha sido silenciado. A Torre de Babel é um exemplo. A tentativa humana de alcançar os céus foi punida com a confusão das línguas e a divisão dos povos, como se houvesse um sistema de defesa sutil, mas implacável. A rota existe, mas ela não é nossa. Pelo menos, não ainda. No próximo capítulo, vamos entender por que Nibiru desapareceu dos céus e por que o silêncio sobre ele se tornou a maior estratégia dos deuses. Capítulo 4. O silêncio dos céus. Se Nibiru era visível, se sua presença era registrada, se sua passagem provocava abalos na Terra e mudanças nos ciclos humanos, por que então ele desapareceu? Por que as estrelas calaram seu nome? Por que a ciência moderna não o reconhece? E por que, quando alguém ousa mencioná-lo, é imediatamente rotulado como conspiracionista ou místico? A resposta pode não estar apenas no céu, mas no medo. Medo do que Nibiru representa. Medo do que seu retorno anuncia. Zecharia Sitchin, em sua obra monumental, aponta que a última grande aproximação de Nibiru pode ter coincidido com cataclismas globais, dilúvios, terremotos, destruição de cidades inteiras, como Sodoma, Ur e Eridu. Sua órbita, que cruza o sistema solar em ângulo inclinado, seria capaz de causar distúrbios gravitacionais, inversões de campo magnético e mudanças climáticas brutais. Mas isso é apenas a superfície. Mais importante do que o efeito físico era o efeito simbólico. O retorno de Nibiru trazia consigo uma reorganização do poder entre os próprios Anunnaki. Era o momento em que Anu poderia intervir, em que novas ordens seriam emitidas e em que os erros dos emissários na Terra seriam julgados. Era a visita do alto escalão, a chegada do rei, o olhar que vê tudo e exige acerto de contas. Não por acaso, as tradições religiosas adaptaram esse conceito. Chamaram-no de juízo final, de dia do Senhor, de fim dos tempos. Mas nunca disseram seu verdadeiro nome, Nibiru, o planeta do julgamento, o trono em movimento, a morada que silencia para que os homens esqueçam e reaparece quando menos se espera, para cobrar o que foi feito em sua ausência. Esse silêncio não é apenas uma omissão histórica, é uma estratégia.
Ao longo dos séculos, tudo o que envolvia Nibiru foi sistematicamente apagado, ridicularizado ou distorcido. Os sacerdotes o baniram dos textos, os astrônomos o classificaram como impossível. Os sistemas educacionais sequer mencionam sua existência nas narrativas antigas. Mas ele continua lá, nas tábuas, nos mitos, nos olhos dos que sentem sua presença, mesmo sem provas. Nibiru não deixou de existir. Foi escondido, removido do palco da consciência coletiva para que o enredo da humanidade pudesse seguir sem a interferência do original, sem lembrar de onde veio, nem para onde está voltando. Mas como todo ciclo, ele retorna. E com ele, retorna também a memória, a ativação do código que estava adormecido no DNA dos deuses, o chamado da origem. No próximo capítulo, vamos desvendar por que os Anunnaki ocultaram o caminho de volta e o que eles temem que a humanidade descubra. Capítulo 5. O caminho ocultado. Se Nibiru era real, se seu impacto na Terra foi sentido em eras remotas, se os Anunnaki vinham e voltavam através dele, então por que esconder o caminho? Por que os próprios deuses apagaram as rotas? Por que destruíram os mapas? Por que deixaram apenas fragmentos, símbolos e metáforas espalhadas entre culturas e civilizações que jamais se conheceram? A resposta pode estar naquilo que eles mais temiam: a lembrança. Zecharia Sitchin foi claro em sua análise. Os Anunnaki não apenas criaram o Homo sapiens, eles o programaram para esquecer. Inseriram uma espécie de barreira cognitiva, genética e cultural, que impediria o ser humano de acessar sua origem e, principalmente, o caminho de volta. O retorno a Nibiru não era apenas geográfico ou astronômico, era um retorno ao estado original de consciência, um reencontro com o que fomos antes da intervenção, antes da torre ser derrubada, antes das línguas se confundirem, antes do véu ser colocado sobre nossos olhos. Mas havia um risco de que a centelha deixada no homem se reativasse, de que os mitos não fossem esquecidos, de que alguém, em algum tempo, conseguisse ligar os pontos. Foi por isso que o caminho foi ocultado, por isso que os portais foram selados, por isso que os símbolos foram convertidos em religião, em superstição, em literatura. Tudo para que o acesso não fosse mais direto, mas interpretado, distorcido, engavetado. O que os Anunnaki mais temiam era que o homem se tornasse um igual, não em tecnologia, mas em consciência. Pois um ser consciente de sua origem, capaz de reconhecer sua herança cósmica, já não se curva, já não adora, já não obedece. Ele escolhe, e ao escolher, ameaça a estrutura que sustentou milênios de manipulação. É por isso que o caminho de volta a Nibiru foi transformado em tabu. Não se fala dele nas escolas, não se estuda nos observatórios, não se aceita nas universidades, e quando alguém ousa sugeri-lo, é silenciado com rótulos: lunático, conspirador, herege. Mas as tábuas estão lá, os registros sumérios, os selos cilíndricos, os mapas astronômicos esculpidos em pedra. Todos eles mencionam o planeta do cruzamento, Nibiru. E mais do que isso, mencionam a descida e a subida, os veículos celestes, os portais, os tempos marcados. Se o caminho foi ocultado, é porque ele existe. E se foi selado, é porque pode ser reaberto. Mas para acessá-lo, não basta apenas apontar telescópios. É preciso lembrar, reconectar, elevar a vibração e, acima de tudo, reconhecer a ilusão que foi construída ao redor da nossa verdadeira história. No próximo capítulo, vamos explorar o que acontece quando Nibiru retorna e por que, em cada vinda, o mundo jamais permanece o mesmo. Capítulo 6. Quando Nibiru retorna. As culturas ancestrais nos deixaram inúmeros registros sobre eras de ouro, eras de caos, dilúvios, catástrofes e renascimentos.
O que poucos percebem é que esses eventos não são aleatórios. Eles seguem um ciclo, um pulso cósmico, um relógio maior que o tempo humano. Segundo Zecharia Sitchin, esse pulso tem nome, e sua órbita desenha o destino da humanidade. Nibiru. Quando Nibiru retorna, não é apenas um planeta que se aproxima, é uma força, um campo vibracional, uma reconfiguração do tabuleiro inteiro. As tábuas sumérias são explícitas. A chegada de Nibiru alterava os climas, os mares, os polos. Mas mais do que isso, alterava a ordem entre os deuses. Os tronos eram contestados. As alianças se rompiam. Velhos tratados eram rasgados e novos pactos formados. Na Terra, os reflexos eram devastadores. Na última grande passagem de Nibiru, segundo os textos traduzidos por Sitchin, houve a destruição de cidades inteiras. Ur, a cidade sagrada de Nanar. Eridu, a fundação de Enki. Até mesmo Sodoma e Gomorra, segundo o próprio autor, teriam sido obliteradas por armas dos deuses durante esse período crítico. As culturas ameríndias, asiáticas e africanas também relatam tempos de grande purificação. Deuses que desaparecem, céus que se abrem, elementos que enlouquecem, e sempre um reinício. Mas Nibiru não retorna apenas para destruir, ele retorna para ajustar, como um círculo que se fecha, como um código que precisa ser ressincronizado. Alguns textos o chamam de estrela da morte, outros de estrela da esperança. Porque se por um lado, seu retorno marca o fim de uma era, por outro, marca também a possibilidade de redenção, de recomeço, de elevação. Há uma hipótese pouco falada, mas profundamente simbólica, que os verdadeiros iniciados das escolas antigas sabiam quando Nibiru se aproximava. E nesses momentos, entravam em reclusão, em silêncio, não para se esconder, mas para preparar o espírito. Eles sabiam que a chegada desse astro era também uma abertura, uma chance rara de reconexão com a fonte, como se, por instantes, o véu se tornasse fino o suficiente para atravessar, e o contato, novamente possível. E aqui está o ponto essencial. O que muda não é apenas o mundo, é a alma. O retorno de Nibiru afeta diretamente a consciência humana. Desperta códigos esquecidos, ativa memórias que não são desta vida, rompe barreiras internas que sustentaram a ilusão por séculos. Por isso, o medo. Por isso, o silêncio. Por isso, o riso dos céticos, como defesa inconsciente diante de algo que sentem, mas não compreendem. O retorno de Nibiru é o retorno da verdade. E toda verdade, antes de libertar, incomoda. No próximo capítulo, vamos mergulhar em quem eram realmente os Anunnaki que vieram de Nibiru e qual o verdadeiro papel de cada linhagem nessa grande engenharia cósmica. Capítulo 7. As linhagens de Nibiru. Para compreender a magnitude de Nibiru, é preciso entender quem o habitava e, mais do que isso, quem foi enviado à Terra em seu nome. Zecharia Sitchin revelou ao mundo que os Anunnaki não eram um grupo homogêneo. Eles pertenciam a linhagens distintas, com funções, naturezas e propósitos muito bem definidos. Essa diversidade, muitas vezes ignorada pelas leituras superficiais, é a chave para compreender os conflitos, as alianças e as intervenções que moldaram o destino da humanidade. Anu, o rei de Nibiru, representa a autoridade suprema. Dele nascem duas linhas principais de herdeiros. Enki, o primogênito, mas de uma mãe não real, e Enlil, o segundo filho, mas nascido da esposa legítima de Anu. Esse pequeno detalhe criou uma divisão que jamais foi resolvida. Enquanto Enki era o criador, o cientista, o mentor das experiências genéticas, Enlil assumiu o comando das operações terrestres. A Terra, portanto, foi desde cedo
palco de uma disputa entre sabedoria e hierarquia, entre ciência e poder, entre emancipação e controle. A linhagem de Enki nos deu nomes como Ningish Zida, mais tarde conhecido como Thoth ou Hermes. Também foi através de Enki que vieram os conhecimentos secretos, as ciências ocultas, os códigos genéticos e os projetos para a criação do Homo sapiens. Já a linhagem de Enlil está associada à autoridade, à imposição das leis e ao uso da força. De Enlil descende Nanar, o deus da lua, e também Utu-Shamash, deus do sol e da justiça. Inanna, embora neta de Enlil, assumiu um papel híbrido, ora de diplomata, ora de guerreira, ora de sedutora, sempre ambígua, sempre estratégica. Mas há algo que precisa ser dito. Essas linhagens não estavam apenas competindo por poder. Estavam disputando o direito de moldar o futuro da Terra. Para alguns, os humanos deveriam ser mantidos como servos. Para outros, como herdeiros. Esse conflito ideológico se manifesta em todos os grandes episódios míticos da antiguidade, desde o Éden até a Torre de Babel, desde o dilúvio até a fundação das grandes civilizações. Sitchin mostra, em diversas tábuas, que muitos desses deuses divergiam fortemente quanto ao papel da humanidade. Enki, por exemplo, desejava ensinar ao homem o conhecimento, oferecer-lhe linguagem, ciências, liberdade sexual, capacidade de decisão. Enlil, por sua vez, acreditava na obediência, no rigor, na separação entre os deuses e os homens. Essas diferenças, ainda hoje, ecoam nos sistemas de crenças que regem o mundo, religiões autoritárias ou espiritualidades libertadoras, ciência oculta ou dogma imutável, autonomia ou submissão. E não é por acaso. Essas sementes foram plantadas por linhagens distintas, com agendas distintas. A guerra dos deuses nunca terminou. Ela apenas mudou de cenário. Hoje, ocorre dentro de cada consciência humana. Você escuta a voz de Enki quando busca saber mais, e a de Enlil quando sente culpa por duvidar. Você sente Inanna quando deseja se elevar além dos limites impostos, e sente Nanar quando teme a escuridão de suas próprias emoções. As linhagens de Nibiru não nos criaram apenas, elas nos habitaram, e talvez ainda o façam. No próximo capítulo, vamos entender por que o retorno de Nibiru pode reativar essas linhagens adormecidas, e o que isso significa para o futuro da Terra. Capítulo 8. O despertar das linhagens. Se os Anunnaki partiram, se Nibiru se afastou, se os portais foram fechados, então por que ainda sentimos sua presença? A resposta pode estar dentro de nós, literalmente. Zecharia Sitchin foi um dos primeiros a afirmar com convicção que a humanidade atual carrega traços genéticos dos Anunnaki. Não apenas herança biológica, mas também códigos sutis, informações latentes, armazenadas no que a ciência chama de DNA lixo. E talvez esse lixo seja, na verdade, a chave para lembranças esquecidas. Essas linhagens adormecidas não estão visíveis aos olhos comuns, mas se manifestam em sonhos, em intuições, em vocações inexplicáveis, em reações profundas diante de certas palavras, sons, símbolos. Você já sentiu arrepios ao ouvir falar em Enki, Inanna, Nibiru? Já chorou sem saber porquê ao ver imagens de templos antigos? Já teve a sensação de que certas histórias ressoam como se fossem suas? Isso não é acaso. É eco genético. É memória vibracional. É uma linhagem tentando se reconectar com a sua origem. O retorno de Nibiru, seja físico ou simbólico, reativa esse processo. Como uma onda que percorre o sistema solar, atravessa o campo magnético da Terra e toca os portadores do sangue adormecido. É por isso que, nos tempos de aproximação, a humanidade entra em colapso, não apenas ambiental ou político, mas
espiritual. As crenças se fragmentam, as instituições perdem sentido, os paradigmas racionais começam a ruir. E, ao mesmo tempo, milhares de pessoas começam a buscar por algo além. Sentem um chamado sem nome, uma saudade sem origem, uma urgência inexplicável. O que está acontecendo é o despertar das linhagens de Nibiru. E isso não quer dizer que alguém seja escolhido em um sentido egóico. Não há superioridade aqui. Há responsabilidade. Porque o despertar não vem com glória, vem com peso, com questionamentos profundos, com a sensação de não pertencer a este tempo, mas também não saber onde voltar. Esses despertos, muitos deles silenciosos, isolados, sensíveis, começam a se reconhecer, a encontrar outros, a formar uma nova rede, não de religião, não de poder, mas de consciência. Uma consciência que pressente que algo está voltando e que, quando voltar, não vai apenas visitar a Terra. Vai exigir posicionamento, alinhamento, coragem. Porque o retorno de Nibiru não é apenas dos deuses. É o nosso retorno ao que fomos antes da queda. No próximo capítulo, vamos refletir sobre o que significa essa aproximação e como o sistema moderno tenta impedir que esse despertar se complete. Capítulo 9. O sistema de contenção. Se existe um despertar em curso, se linhagens ancestrais estão sendo reativadas, se Nibiru se aproxima, no céu ou no espírito, então era de se esperar que algo tentasse impedir esse processo. E, de fato, tudo indica que há um sistema cuidadosamente montado para conter a lembrança. Um conjunto de mecanismos sociais, mentais e espirituais que operam não para ensinar, mas para adormecer. Zecharia Sitchin, mesmo enfrentando resistência acadêmica, deixou claro: as evidências estavam diante de nós. As tábuas, os mapas celestes, os registros cruzados entre culturas. E, no entanto, o sistema recusava-se a ver. Por quê? Porque lembrar é perigoso. Porque um ser humano consciente de sua origem Anunnaki, de sua herança cósmica e do ciclo de retorno de Nibiru, não se submete. Ele questiona. Ele desobedece à narrativa oficial. Ele sai do jogo. Esse sistema de contenção atua em várias camadas. A primeira camada é o ridículo. Tudo o que menciona Anunnaki, Nibiru ou espiritualidade ancestral é tratado como loucura, teoria da conspiração ou fantasia. Um escudo de deboche é criado para impedir que as pessoas levem esses temas a sério. A segunda camada é a distração, informação em excesso, velocidade absurda, entretenimento raso. O tempo é consumido, a mente fica saturada e a alma esquecida. A terceira camada é o medo, religiões que proíbem o questionamento, ciência que desacredita o invisível, dogmas que punem a curiosidade, uma programação coletiva para associar o desconhecido ao mal, para que ninguém ouse cruzar o limiar. Essas três camadas formam uma espécie de muralha invisível, um véu mental que impede que os códigos internos sejam decodificados. E assim, Nibiru permanece como um mito, os deuses como figuras distantes, e o ser humano como um órfão que não sabe de onde veio. Mas o véu está se rompendo. O sistema de contenção começa a falhar, porque há um fator que ele não conseguiu prever: a ressonância silenciosa entre os despertos. Esse canal e muitos outros espaços como este são pontos de luz nesse campo de distorção. São rachaduras na muralha, são janelas por onde entra a lembrança. E quando a lembrança se espalha, o sistema não consegue mais contê-la. Ele entra em colapso, ele perde sua função. No próximo capítulo, vamos olhar para o que vem a seguir, para o dia em que Nibiru não for mais apenas lembrado, mas reconhecido, e o ciclo se fechar. Capítulo 10. O dia em que Nibiru for reconhecido. Haverá um dia, talvez não marcado nos calendários,
talvez não previsto pelos telescópios, mas pressentido por muitos, o dia em que Nibiru não será apenas uma teoria marginal, não será mais um mito sumério, nem uma imagem borrada em fóruns esotéricos. Será reconhecido. Reconhecido não apenas no céu, mas no espelho da consciência. Zecharia Sitchin passou a vida inteira sendo ignorado por um sistema que não podia admitir o que ele dizia. Mas ainda assim, ele persistiu, traduzindo as tábuas, conectando os símbolos, erguendo praticamente sozinho a ponte entre os registros do passado e a consciência do futuro. Seu legado é mais do que conhecimento, é um chamado. E é esse chamado que agora ecoa por entre milhares, talvez milhões, de seres que começam a se lembrar, não de fatos, mas de origens. O dia em que Nibiru for reconhecido será o dia em que a humanidade assumirá, sem medo, que não está sozinha no universo. Nunca esteve. Será o dia em que os mitos se alinharão com a ciência, em que o espírito se unirá à matéria, e em que o passado deixará de ser apenas uma linha cronológica para se tornar um campo vibracional acessível. Nesse dia, os códigos genéticos se reativarão, não por imposição, mas por sintonia, porque o retorno de Nibiru é também o retorno de quem nós realmente somos. As linhagens despertarão, os sonhos serão mais nítidos, as sincronicidades mais frequentes, as almas mais leves, mesmo em meio ao caos. Os guardiões do esquecimento perderão sua força, e o sistema de contenção deixará de fazer sentido, porque o conhecimento não poderá mais ser calado. Ele terá se tornado consciência viva, mas não será um retorno externo apenas, será interno. O reconhecimento não será apenas do planeta, mas do trono dentro de nós, do DNA como templo, da mente como portal, do coração como bússola. E talvez, nesse dia, finalmente entenderemos que Nibiru nunca esteve apenas lá fora. Estava sempre aqui, esperando o momento em que a humanidade se tornasse digna de lembrar. Esse episódio, como tantos outros, não pretende encerrar respostas, mas abrir caminhos. E se você sentiu algo durante esta jornada, um arrepio, uma inquietação, uma emoção que não cabe em palavras, então saiba, o sinal já chegou até você. O ciclo começou a se fechar. E o que está vindo não é fim, é retorno, é origem reencontrada. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece o chamado. Nibiru não é apenas um corpo no céu, é um espelho daquilo que esquecemos. E talvez daquilo que fomos. O conhecimento não liberta por si só, mas desperta. E é no despertar que a escolha acontece. Que esse episódio tenha tocado a centelha da sua linhagem adormecida. E que quando o véu voltar a se mover, você esteja pronto. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça. Inscreva-se no canal para continuar recebendo esses mergulhos profundos. Deixe seu like. Ele ajuda o vídeo a alcançar mais buscadores. Compartilhe com seus amigos, grupos e redes. Talvez você esteja ajudando alguém a lembrar. Torne-se um assinante contribuinte ou deixe um super thanks aqui no vídeo. E se quiser apoiar diretamente, envie sua contribuição pelo PayPal francisvalad@hotmail.com. Sua ajuda mantém viva essa missão, independente, profunda e livre. Gratidão por caminhar ao nosso lado. A jornada continua. Holograma histórico, decodificando o passado.